Então, muito obrigado aos 4 palestrantes. A gente vai abrir agora para o debate. Já tem algumas perguntas chegando aqui pela internet. Quem quiser mandar, pode ir mandando, que elas estão chegando. Mas vou abrir primeiro para o nosso convidado especial, aí, o Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da USP, para fazer as primeiras perguntas. Serrano, com você. Bom dia a todos. É um prazer participar de um debate com gente tão preparada e com capacidade de análise fantástica do que está acontecendo no nosso país. Agradeço o convite feito pelo Ayrton. E queria fazer uma primeira pergunta na área da mitigação que foi citada pelo Eduardo. Ele falou que houve mitigação na área de saúde, de emprego, na área de empresas. Foram disponibilizados 4 a 5% do PIB, que ele mesmo classificou como insuficientes em escala e efetividade. Eu acho que nós temos que considerar uma coisa que foi falada de passagem, mas não foi ressaltada com a necessária força, que nós estamos vivendo todo esse problema, um governo federal que trabalha contra os interesses da população, que é contra o distanciamento, e não tem uma voz de liderança que oriente a sociedade como um todo. Muito pelo contrário, um governo que fica em conflito com os estados que tentam fazer alguma coisa. E do outro lado, você tem no mesmo lado, aliás, você tem uma equipe econômica de natureza liberal que não tem menor experiência ou inclinação de mover o Estado para socorrer a sociedade no momento de crise, como seria necessário num momento como esse. Então, o Ministério da Economia e o governo como um todo demoraram muito tempo para se mobilizar, para oferecer recursos para a sociedade, enfrentaram terríveis problemas burocráticos para construir o instrumental. Você tem uma burocracia que tem medo de assinar medidas heterodoxas, etc., com medo de que depois sejam perseguidas pelo Tribunal de Contas. E esse é um problema grave. Quando começaram a sair os recursos, o principal meio dos recursos chegarem na sociedade, seja nas empresas, seja na área do emprego, são os bancos. Os bancos estão jogando na retranca. A questão do temor da inadimplência os faz empossar dentro deles os recursos que o governo repassa para as empresas. Se o problema é um pouco menor para as empresas grandes que têm capacidade de provar a sua capacidade de pagamento, para as médias, pequenas empresas e microempresas é uma desgraça, porque não conseguem atender todas as exigências que os bancos fazem para repassar os recursos que os bancos põem à disposição, com 85% de garantia por parte do governo federal, ou seja, a parte dos bancos mesmo, do dinheiro, é pequena. No caso para a população, o problema grave aí, que foi citado pelo Glauco Arbes, 40% da população do mercado de trabalho é informal. Então, chegar nesses informais é muito difícil. E a Caixa, por exemplo, está trabalhando via internet, o que aparentemente é um recurso moderno e eficiente, mas a maior parte da população brasileira, embora todo mundo tenha seu celular, mal chega no uso do 3G nos seus aparelhos. Então, tem terrível dificuldade de operar as exigências, as informações, etc., que devem passar para a Caixa, e a gente vê que todo mundo reclama. Então,
eu queria que ele aprofundasse um pouco mais essas dificuldades que estão, de certa forma, o governo está fazendo um esforço menor do que deveria, mas a percepção que se tem, especialmente por esse fenômeno do repasse via o setor bancário, na população, é muito ruim. Queria que eles falassem um pouco sobre esses detalhes. Perfeito. Eduardo, pode começar, por favor. Bom, obrigado pela pergunta, para que eu possa explorar mais essa questão. Basicamente, né, você tocou no ponto, né, chave, que é o que eu mencionei em relação à efetividade. Na verdade, se a gente olha, né, para as medidas elencadas no Programa Federativo de Enfrentamento à Covid por parte do governo federal, elas são medidas que, teoricamente, seriam adequadas, né? Mas hoje, praticamente, tirando uma ou outra dessas medidas, não passa no momento, de uma carta de intenções, né? Porque, igual você falou, o crédito está caro, não está chegando na ponta. Tem dificuldade de atingir os trabalhadores mais vulneráveis do setor informal, e já se fala em dificuldades, né, de dar continuidade a esse auxílio emergencial, né, que R$600, R$300, R$200, isso parece pouco, mas de certa forma isso resolve, né, em muitos lugares, para muitas famílias, né, necessidades básicas de alimentação, né? Então, nesse momento, né, você tem toda essa lista que eu falei, chega quase, pelos levantamentos, olhando para as informações, chegam a números que superam um pouco 4% do PIB, mas o que efetivamente está chegando, né, em quem precisa, pelos vários problemas de mecanismo que você mencionou, é muito pouco, né? Então, tem esse descompasso entre o que está no papel e o que está sendo efetivamente, o que chega efetivamente na mão de quem precisa. Então, pego a questão dos bancos, que foi mencionada, né? Crédito para micro, pequenas e médias empresas. O crédito hoje é caro, né? E não está chegando. Então, tem toda essa questão do que está no papel, de fato, e o que está realmente sendo implementado por questões, né, algumas de natureza operacionais e muitas delas ligadas a questões mais de gestão orçamentária, que você vai tentando, né, postergar gastos com uma visão muito mais financista do orçamento do que uma visão de governo para tentar enfrentar uma emergência de natureza social, que só o governo federal tem graus de liberdade, né, para endereçar, né? Então, acho que esse seu ponto foi bastante bem colocado, que justamente identifica esse descompasso entre essa quase carta de intenções, né, no âmbito do que se pretende e o que está realmente sendo colocado, daí o que eu chamei de problema de efetividade dessas medidas, de ações mitigatórias para enfrentar a questão econômica. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Se alguém quiser complementar a resposta, vai ter oportunidade, mas deixa eu colocar já uma segunda pergunta para incluir o pessoal que está assistindo aí pela internet. Tem mais de uma pergunta aqui a respeito do cenário agora com essa flexibilização das regras de quarentena, né, do distanciamento social, retomada de várias atividades econômicas, ainda que seja gradual. A gente vê um cenário geral no Brasil, na maioria dos estados e municípios, uma reabertura, né? Todo mundo começando a voltar para a rua. Hoje eu liguei a televisão, tinha cenas do metrô de São Paulo lotado de gente, né? Muita gente de máscara, mas mesmo assim, quer dizer, as aglomerações estão voltando com tudo.
E então eu queria ver, talvez, primeiramente para a Márcia, mas aí todo mundo pode complementar dos seus diferentes pontos de vista, dos seus setores de especialidade. Como é que vocês estão vendo esse momento de reabertura e quais podem ser os eventuais impactos econômicos e sociais dessa reabertura nesse momento? Então, essa pergunta é ótima. Eu acho extremamente preocupante, na verdade, porque, novamente, a gente não está testando o suficiente, a gente não tem um esquema muito bem desenhado de rastrear contatos, e quando a gente olha, por exemplo, se você olha qual é o plano que São Paulo fez, ou que o Rio fez, né? Então, quais são os problemas? Primeiro, você tem, principalmente no Rio de Janeiro, você tem hospitais que ainda estão com a capacidade de absorver novos pacientes nos leitos hospitalares muito baixa. A taxa de ocupação ainda é muito alta para você pensar em reabrir. Segundo, a gente não está testando, a gente não montou um sistema de vigilância, que novamente a atenção básica poderia ajudar, em que você identifique os sintomas. Porque tudo bem você monitorar mortes, é importante, você monitorar a hospitalização, você precisa saber se o hospital tem vaga ou não tem. Mas todos esses eventos já é tarde demais, porque desde que a pessoa ficou infectada e chegou à necessidade de ser hospitalizada ou chegou a óbito, essa pessoa provavelmente já teve contato com muitas outras e já teve chance de infectar muitas outras. Então você tem que ter um sistema de vigilância que você identifique o sintoma. Novamente, nada melhor do que a atenção básica e os agentes para poder identificar o sintoma. E aí você tem que ter um plano de testagem e de rastrear contato. E a verdade é o seguinte, você pode montar qualquer tabela, toda colorida, bonitinha, só que se você não tiver uma vigilância, uma capacidade de testagem e rastreamento de contato, a gente vai ter outras ondas. Então, assim, muito provável a gente vai ter uma nova onda no Rio. Essa correria para abrir o comércio deve ser por causa do Dia dos Namorados. É a única justificativa que eu consigo imaginar. Muito provavelmente vai ter outra onda. Isso a gente viu em outros países, já tem cidades no Brasil que estão tendo uma ondinha subindo. Então, eu acho muito arriscado, sem você ter preparado toda a parte de vigilância e de testagem, de rastreamento, você começar a abrir de um jeito que você ainda não tem a plena noção de qual foi a percentual da população que foi infectada. A gente tem os estudos de Pelotas sendo divulgados. São Paulo, por exemplo, foi 3,1% da população que tem anticorpos, é baixíssimo, né? E isso preocupa por quê? Porque se a gente tiver uma nova onda, a gente sabe exatamente quem é que vai pagar a conta, quem vai ser os mais atingidos, que são os mais vulneráveis. Aí a gente volta à questão da desigualdade. Até porque muita gente, você pode ter uma reabertura, mas vai continuar trabalhando em casa. Mas trabalhar em casa não é para todo mundo. Então, assim, por mais que a gente tente argumentar, a gente volta sempre no mesmo ponto. É que se tiver uma nova onda, se a coisa desabar, a gente volta para uma carga maior exatamente nos mais vulneráveis, aumentando ainda mais o buraco da desigualdade. Então, assim, eu estou preocupada porque eu não acho que a gente tenha nenhum plano de reabertura decente que tenha planejado vigilância, testagem e rastreamento. E sem isso, eu não sei como é que a gente vai conseguir evitar uma nova onda. Então, Glauco e Marcos na sequência, por favor. Depois, Eduardo pode voltar a comentar também. Eu concordo plenamente com as observações da Márcia. Acho que nós estamos numa situação bastante difícil. Veja, nós já publicamos na nossa rede, que qualquer um pode acessar pelo nosso site. Nós já publicamos vários trabalhos, vários estudos sobre a questão do distanciamento físico. Mas estamos preparando agora para esse final de semana, que vai sair o nosso 10º boletim, estamos preparando uma nota sobre o que significa, que impacto pode ter a flexibilização prematura. Nós já temos dados de mais de 15 dias de Goiás, do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, e a situação, eu garanto para vocês, é bem feia. O que significa isso? O Brasil saiu na frente de muitos países, inclusive avançados, quando começou a aplicar o distanciamento físico, que é a forma que nós temos, na ausência de vacina, de medicamentos, de assistência adequada, é a forma que a gente tem exatamente de preservar o sistema de saúde e vida de pessoas. Nós saímos na frente disso e perdemos essa vantagem pela confusão
e descoordenação existente dentro do país. A começar, o Serrano levantou isso, a começar do governo federal. Antes fosse, viu, Márcia, que a gente estivesse voltando por conta do Dia dos Namorados, que seria até um motivo nobre, entende? Não acho que é isso. Há uma pressão desesperada que uma parte grande vem das empresas, uma parte grande vem dos governos que têm medo do desabamento maior da economia. As preocupações são justas, mas que efetivamente estão secundarizando os riscos letais que tem para a população, como você diz, os mais vulneráveis que exatamente pagam a conta. Então, essa é a situação que mais preocupa a gente, que mais está no centro da nossa preocupação. Nós ou temos um planejamento para dar qualquer passo de abertura, ou nós vamos provocar mais mortes, e é difícil você identificar, mas a tentativa nossa, e nós vamos trabalhar para que os gestores públicos que agem irresponsavelmente sejam notificados e sejam incriminados, no caso. Fala forte aí do professor Glauco. Marcos, por favor, seu comentário aí sobre o momento atual. É um comentário bem rápido, né? Eu sinto que, talvez até por essa questão de coordenação ou outras, ou uma lacuna de pensar em outras alternativas, o que nós fizemos até agora? Eu vou completar 90 dias de isolamento, nós vamos conseguir dar um tombo na economia brasileira de 8% a 9% do PIB, o professor Eduardo pode falar mais, e não resolvemos o problema. Então, desperdiçamos a nossa bala de prata e estamos aí com o problema colocado ainda. Então, talvez o que eu teria feito, hoje é fácil falar, né? Lá para trás, seria uma intervenção mais cirúrgica, com um mapa de, por exemplo, atividades que contribuem com valor para a sociedade ou geração de PIB e atividades que têm risco para as pessoas. E eu não teria parado todas as atividades. Atividades que têm, por exemplo, um baixo risco de contágio, muito baixo, e têm alta contribuição para continuar o funcionamento da economia brasileira, para a geração de caixa, talvez essas atividades não seriam necessário ter parado. Então, eu acho que faltou. Nós aplicamos o mesmo medicamento para o Brasil inteiro, para todas as regiões, para todos os setores. Eu acho que hoje talvez pudesse voltar atrás, mas, mais uma vez, pessoal, não quero criticar, porque é fácil analisar. Eu trabalho com planejamento. Depois de 90 dias é fácil. Eu queria ver se lá atrás a gente teria essa ideia, mas eu faria uma questão um pouco mais cirúrgica. Agora nós desperdiçamos a bala e eu não sei como é que nós vamos fazer. Eduardo, você queria fazer mais um comentário, mas se eu puder jogar mais uma pitada aí nessa pergunta, os modelos epidemiológicos estão mostrando que a reabertura tem um risco enorme de você ter uma nova explosão, né, uma segunda onda talvez maior ainda de transmissão do vírus, e aí o remédio para isso seria você voltar ao distanciamento, talvez de forma até mais grave, e a pergunta é até que ponto a economia de São Paulo, do Brasil, aguenta isso, né? Quanto de gordura, se é que existe alguma ainda, a gente tem para queimar se precisar voltar mais um esquema, né? Mais um mês, 2, 3 meses de isolamento social. Bom, em primeiro lugar, eu acho que todos nós concordamos que tem um problema de coordenação, né, nacional para tratar dessa questão. O que eu vou discordar dos meus colegas, começando a discordar do Marcos, é que que o tratamento foi feito de maneira totalmente distinta nas várias unidades da federação, quando os governadores tiveram que tomar as rédeas do problema e buscar o enfrentamento da pandemia. Então, no caso, o que você falou de olhar para setores, risco ocupacional, isso tudo foi feito no Plano São Paulo. Isso está disponibilizado, enfim, tem um site, todos os estudos estão disponibilizados. Isso foi considerado. O que eu gostaria de falar é o seguinte: como que deveria, né, ser feito esse planejamento, como foi feito, né? Eu mencionei São Paulo, mencionei Rio Grande do Sul, é que você parte de um princípio, do seguinte princípio, né? Primeiro, que as decisões, elas têm que estar sempre alinhadas e subordinadas às recomendações da saúde, né? E essas decisões são sempre baseadas em dados,
evidências científicas, se não tiver evidência, você faz simulações, enfim, né? Então, isso, você tem vários, aqui eu conheço bem aqui o que está sendo feito no estado de São Paulo, e a USP tem contribuído, a Unesp, a Unicamp, pesquisadores que fazem parte, né, do Centro de Contingência, do Conselho Econômico, de toda a equipe, isso aí tem sido bem definido. Quem define quando e onde iniciar uma flexibilização, e hoje, no estado de São Paulo, para 95% da população, a recomendação ainda é de isolamento social, né, é a saúde, né? E aí você tem uma série de características, e aí pensando do lado da economia, que uma vez, né, que os indicadores do sistema de saúde, né, principalmente, no caso de São Paulo, aqueles que acompanham a capacidade hospitalar em cada região, porque isso é distinto, a evolução da epidemia, né, quando isso for possível, aí você tem que ter algumas características que têm sido introduzidas. Primeiro é o gradualismo, né? Tem que levar em consideração faseamento, heterogeneidade regional. A Márcia está lá em Boston, ela deve conhecer o programa de Massachusetts, né? Enfim, tem essa questão, né, levando em consideração. Você tem que ter transparência para que as pessoas, né, você olhar, entender esses indicadores objetivos, que as pessoas possam compreender, né, começam a entender a necessidade, né, de acompanhar esses indicadores, e sempre com o desafio de comunicação, né, intenso. O gestor esses planos têm que ser dinâmicos, no sentido de que você tem que ser ágil, né, para acompanhar efetivamente a evolução, né, da pandemia, inclusive contemplando a possibilidade de regredir para uma fase, né, de mais restrição, né? E os bons planos consideram isso, né? E, logicamente, você vai precisar de dois outros pontos, né, que são, logicamente, a pactuação com a sociedade. Isso é importantíssimo para a aderência aos protocolos. Então, se você começa a ver aglomerações, né, não seguindo os protocolos, aí você vai falar, opa, isso aí vai estourar em algum momento, você corre o risco de voltar atrás, né? Isso tem que estar bem claro, isso em alguns planos isso está bem claro, e, logicamente, né, a relevância da testagem em massa e, na verdade, isso tem sido feito hoje de uma maneira muito intensa, principalmente aqui no estado de São Paulo, que tem mais recursos, né, mobilizando não apenas o setor público, mas o setor privado para que essa testagem seja feita em massa. Na verdade, então, olhando para essas características, eu fico relativamente bastante confiante com o que se propôs aqui para o estado de São Paulo, né? Porque tem essa aderência com a questão da saúde, do ponto de vista econômico, né? Como eu falei, as decisões são alinhadas e subordinadas às recomendações da saúde. Eu acho que a gente tem corpo técnico diretivo aqui de gestão do Estado que tem levado isso muito a sério, né? Não cedendo a pressões políticas. Obrigado, Eduardo. Vou passar a palavra primeiro aqui para o Serrano jogar uma outra pergunta e a gente abre mais uma rodada para todo mundo comentar. Eu queria fazer uma pergunta para a Márcia, que ela estava até querendo falar também, mas ela tocou num ponto que, para mim, fala muito ao meu coração, que foi os agentes comunitários de saúde. No passado, nos anos 90, eu assessorei a indústria farmacêutica, à época, ainda do governo de Fernando Henrique, agentes comunitários de saúde estava nascendo, e a gente montou um programa que a indústria farmacêutica doou 9 milhões de reais em equipamentos para impulsionar o programa de agentes sanitários de saúde, que era voluntário, etc. Depois virou emprego público também, mas isso é outra história. E fazendo a minha pergunta na área da solucionática,
Você falou que eles podem ter um trabalho importante, foram mal usados na atual fase de combate à Covid-19. Esses programas eles estão ligados aos estados e tem uma grande capilaridade nos municípios. Talvez eles pudessem ser agora intensamente mais usados, inclusive nesta fase de abertura, para identificar quem pode sair, quem não pode sair. Então, você acha que seria uma ferramenta importante para ser implementada justamente agora, nesse momento? Obrigada, Luiz Roberto. Eu acho falar rapidinho uma coisa, quer dizer, tem uma comissão especial no Congresso só para discutir a questão da Covid. E eu tive a chance de discutir essas mesmas ideias já em 2 reuniões. E numa dessas tinha um agente comunitário de saúde e ela falou o seguinte: os agentes estão lutando uma guerra sem armas e de olhos vendados. Eu acho que isso descreve o trabalho que os poucos agentes que estão trabalhando estão tentando fazer. Eu não acho que essa recomendação vá vir do Ministério, né? E eu acho que o professor Eduardo talvez tenha uma visão muito mais otimista ou mais positiva do que está acontecendo, talvez com viés de São Paulo, mas eu estou olhando para outras realidades do Brasil e a minha visão é um pouco diferente, né? O que acontece? Os municípios precisam de uma recomendação nacional, precisam de uma direção nacional. E aí eles implementam localmente, cada um adapta localmente. Por isso que a gente tem um sistema descentralizado. Essa direção não está vindo. Então, eu sinceramente acho que para a gente incorporar os agentes, sabe quem é que vai tocar isso? Vai ser o CONAS e o CONASEM, porque eu nunca vi os conselhos de saúde assumirem o papel que estão assumindo agora. A carta que o CONAS liberou quando teve a discussão de recontar mortes é uma coisa histórica. Então, eu sinceramente, a gente não tem nem ministro, né, para falar a verdade, tem um ministro interino que não sabe nada de saúde, né? Então, o órgão federal, que deveria ser o órgão mais importante no meio de uma pandemia, é totalmente apagado. Então, assim, os agentes são importantes, eles têm que ser incorporados e a coisa está tomando um corpo que eu acho que vai ser através de CONAS e CONASENS tentando fazer parceria público e privado, que está acontecendo muito no Brasil, que é uma coisa boa, que a gente vai conseguir prover esses agentes e equipar esses agentes para poder desempenhar esse papel. Porque se a gente ficar esperando essa ação vir do Ministério, gente, a pandemia vai acabar e os agentes não foram incorporados como deveriam ser. E aí tem um outro ponto importante, que é o que você falou inicialmente, Ayrton, que é a questão de como que seria se a gente tiver que fazer um novo distanciamento social, né? Se a gente fizer do mesmo jeito que está fazendo agora, ninguém sustenta isso. As pessoas não vão fazer, a economia não aguenta, e aí vai ser um desastre, porque vai morrer um bando de gente. Não tem como fazer do mesmo jeito, novamente, quer dizer, ou você faz a coisa certa, em que você realmente consiga reduzir o número de pessoas que vão ser infectadas através de vigilância, rastreamento e testagem, ou não vai dar certo. E assim, se São Paulo está testando tanto, quanto o professor Eduardo mencionou, isso é novo, porque o estado que mais testou no Brasil foi o Ceará. E o Brasil, na América do Sul, o único país que testou menos que o Brasil foi a Bolívia. Então, assim, a gente não está testando, entendeu? Então, assim, se São Paulo está aumentando a capacidade de testagem, ótima. Mas, por enquanto, não é o estado que mais testou no Brasil de jeito nenhum. Um dos que menos testou, o segundo que menos testou, na penúltima posição, para variar, é o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, a gente não tem nem ideia da quantidade de infecções que a gente realmente tem. Então, assim, eu acho que não tem como fazer um novo distanciamento do mesmo jeito, e os agentes, Luiz Roberto, sim, eles têm que ser incorporados, mas não vai ser o Ministério que vai fazer isso, não com essa configuração. Eu acho que vai ter que ser os conselhos municipais e estaduais de saúde que vão tomar as rédeas, desenvolver essa orientação que os municípios precisam e fazer acontecer. Legal. Obrigado, Márcia. Você tocou em algumas das perguntas que estão na lista aqui, que o pessoal está mandando pelo YouTube. Então, deixa eu ver aqui. Glauco, você estava com a mão levantada aí, quer complementar alguma coisa sobre esse assunto? Deixa eu jogar uma outra pergunta aqui do público. Tá sem nome, mas vou colocar as 4 ondas, né, e aí está classificando como uma onda sanitária, econômica, política e social.
tem soluções excludentes? Devem ter o seu enfrentamento em tempos distintos ou são estratégias harmonizadas, simultâneas, que têm que ser tocadas simultaneamente? Aí? Como é que vocês têm essas diferentes frentes de enfrentamento da pandemia e como é que a gente organiza isso tudo? Glauco, começa você. Oi. Que está com o microfone aberto aí. Não, tudo bem. Claro que a gente tem que atacar as várias dimensões de forma integrada. O problema é o seguinte, veja, o Brasil tem 3 crises, por enquanto, certo? A primeira delas é a crise na área da saúde, depois na economia muito profunda. A cada semana, há um grupo de economistas aumentando a projeção de queda do PIB, certo? Do governo, então, nem se fale. E a gente tem uma terceira crise, que é uma crise política, né, de uma falta de entendimento nacional, que, como a Márcia disse, tem uma repercussão imediata lá embaixo, lá nos municípios, nos bairros, porque sem liderança, essa é a questão-chave de qualquer pandemia, sem liderança você não consegue obter respostas conclusivas, entende? A quarta crise, que é uma crise social, a gente pode imaginar que ela pode resultar em sublevações, porque as pessoas estão passando fome, gente. Entende? Nós fizemos na nossa pesquisa e na nossa pesquisa semanal que fazemos com lideranças comunitárias em 7 capitais, o primeiro item, longe de qualquer outro, é a segurança alimentar. As pessoas passam fome. Elas não têm renda para comprar a comida. E quando a comida chega em vários bairros de São Paulo, o que está acontecendo é que não há tempo de se organizar a distribuição de cestas básicas que estão sendo ofertadas gratuitamente por várias entidades, associações e muitas vezes pelo próprio governo. Veja, trabalho está em 4º item que foi levantado. E depois entram questões que a gente não esperava, né? Sofrimento psíquico, certo? Gente que está sendo obrigada a ficar numa casa de um cômodo com 8, 9, 10 pessoas, entende? Não tem como sair. Então, sem contar a questão da violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra as crianças, essa situação que é explosiva, ela pode se transformar efetivamente numa crise social no país, né? Porque a situação tende a se descontrolar. Não adianta abrir como resposta, abrir indiscriminadamente as economias. Eu gostaria de ter o otimismo do Eduardo, mas as projeções que nós estamos tendo para São Paulo não são bonitas, como eu falei para vocês. É diferente uma cidade de 5 mil habitantes abrir e voltar atrás. São Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós estamos tendo agora Ribeirão Preto, vai voltar a ter um estágio anterior. Ótimo. Mas São Paulo, a capital, tem 11 milhões de habitantes. Ela está completamente ligada e interligada à região metropolitana. Um passo em falso aqui é um desastre. E o que acontece é que nós não temos uma presença na Prefeitura de São Paulo que consiga fazer um trabalho diferenciado do Estado, que precisaria fazer. Então, é só olhar as filas de metrô, as aglomerações que estão sendo feitas nos pontos de ônibus. São Paulo praticamente voltou a uma situação quase de normalidade. Acompanhe os dados. É só olhar. Nós estamos monitorando a cada 3 horas essa situação. Então, é um problema difícil. Nós não estamos monitorando com os nossos dados. Estamos monitorando com os mesmos dados que o Eduardo está recebendo lá no comitê de contingência, no comitê de crise. Nós estamos monitorando com os dados que vêm do IPT, estamos monitorando com os dados que vêm das operadoras, nós estamos monitorando com os dados que vêm do Google Mobility Report e de empresas privadas que estão passando os dados para a gente, como a Inloco, por exemplo. Então, e o Google Maps. Então, é super importante olhar o resultado de uma liberação, de uma volta ao trabalho prematura. É isso que está acontecendo. Entende? Então, por maior que seja a pressão, vida é vida. Entende? Você não tem como quantificar isso. Então, esse é um problema de fundo que exige muita responsabilidade do gestor público. São Paulo saiu na frente, o estado de São Paulo corre o risco de perder as vantagens desse pioneirismo. Eu espero estar errado, mas os nossos dados não estão indicando nada nesse sentido, pelos argumentos que a Márcia levantou. Claro.
Obrigado mais uma vez. Marcos, suas considerações aí. O professor Glauco colocou essa questão imediata de não ter o que comer, né? Quer dizer, não ter dinheiro para comprar o básico para se alimentar, e ao mesmo tempo você tem o agronegócio do Brasil, como você falou, numa crescente, né? Uma safra recorde e tal. Como é que a gente consegue ter esses dois mundos tão próximos dentro do mesmo país e ao mesmo tão distantes, né? A gente passando fome numa ponta e um agronegócio pujante do outro, e como é que a gente faz essa produção gigantesca chegar para as pessoas, né? Posso acrescentar uma questão para o Marcos? Pode. Eu queria saber se essa imagem caótica do Brasil, que está chegando e sendo altamente criticada no exterior, não prejudica o agronegócio no exterior, o agronegócio que é uma fonte de divisas fundamental para o país nesse momento. Bom, Ayrton, obrigado pela pergunta. Eu acho que o professor Glauco já comentou com muita propriedade, não é problema de oferta, é problema de renda. As pessoas precisam ter renda para poder comprar, porque se ela tiver renda do lado da casa dela, ela vai encontrar ainda mais, se possível, com comerciantes de bairro, para dar chance para as pessoas continuarem, né? Então, esse é o ponto aí principal, e muitas ações de doação, além da produção, estão sendo feitas. Nós tivemos aqui em São Paulo, no momento de pânico do problema do álcool gel, as usinas de cana fizeram um trabalho sensacional, passando por cima da lei e levando para hospitais, para órgãos públicos, o álcool 70%, que depois foi regulamentado que podia fazer isso, mas, de certa maneira, passou por conta que estava aquela situação caótica, muitas doações acontecendo. E então eu acho que, na verdade, a pergunta original, que foi das 4 crises, eu acho que ela tem que caminhar em conjunto as 4 soluções, né? Eu acho que o Estado de São Paulo tem um grupo de pessoas bem intencionadas trabalhando, em outros locais também tem. Eu estou aqui da prefeitura, para nós foi doloroso, faço parte do grupo da prefeitura de Ribeirão Preto, tivemos que recuar, né, em virtude dos indicadores, e está aí uma discussão bastante grande. Então, eu acho que o ponto é trabalhar as 4 crises em conjunto e tentar ver qual delas que dá para tirar primeiro, né? Eu acho que é mais fácil de sair daí a crise política, se o comportamento melhorasse de todo mundo que está à frente do país. Essa é a primeira que dá para tirar, para poder priorizar as outras 3, que são gravíssimas, né? E a questão da pergunta do Serrano, bem rápido para dar tempo aí de mais interações, prejudica sim, Serrano. Hoje há uma preocupação grande de toda a agricultura brasileira com a questão da imagem internacional do Brasil. O volume de notícias que sai nossa lá fora, do mesmo jeito que eu falei que da USP está extremamente positivo, do nosso país é muito negativo nesse momento, e isso preocupa sim. Para nossa sorte, não há outras alternativas no mundo nesse momento para que falem, eu não vou mais buscar do Brasil, vou buscar de outro lugar. Nós conseguimos, em muitos setores, construir, você vê, por exemplo, da soja, 50% do comércio mundial é o Brasil que domina. Não dá para um país que precisa de grande quantidade falar, eu não vou mais comprar de vocês aí. Então, o Brasil, durante esse período, construiu um patrimônio muito sólido de ocupação de mercados, que ele se tornou fornecedor mais importante de muitos produtos. Então, de certa maneira, não dá para também você brigar com o cara que te entrega o produto. Mas preocupa por esse tema que você comentou muito bem e pelos outros temas sensíveis que, com um plano adequado, a gente traz ele para o lado adequado da equação, que é o que eu já comentei aqui, os fatores diferenciais que o Brasil tem. Na área ambiental, por exemplo, o Brasil é um exemplo para o mundo. Só que se você perguntar lá fora, ele cai do lado negativo. Não tem nenhum país que preserva 2/3 do seu território, tem 45% da energia de fonte renovável, que tem o maior programa de biocombustíveis do mundo, que tem o Código Florestal. Só que pergunta lá fora, o Brasil é visto como pária, né, na área ambiental, porque saem com notícias ruins por causa de pessoas com maus comportamentos, desmatamento ilegal e outras coisas. Então, na verdade, um plano estratégico nosso, menos conflito, mais consenso e trazer o que é negativo para o positivo. Como é que faz isso? E vamos atrás do como é que faz e fazer. Posso fazer um comentário pequenininho? Posso? Pequenininho? Vamos lá, Márcio. Marcos, eu acho que, desculpa, mas eu tenho que falar isso, eu trabalho na Amazônia, então assim, eu acho que o Brasil tem um código florestal muito bacana,
tinha uma lei muito bacana que preserva terras indígenas, áreas protegidas, tudo muito bacana, mas infelizmente com esse governo a gente está perdendo tudo isso. Então assim, o Brasil não pode mais ser visto como um exemplo na área ambiental, porque a gente está andando para trás. Então nesse ponto eu discordo radicalmente do que você falou. A gente foi, mas não é mais. Não, acho que nós estamos falando no mesmo ponto. A única coisa é que precisa reverter outra vez, porque patrimônio nós temos, né? Ninguém, não, imagina para a Europa botar 2/3 de floresta lá, o desastre que vai ser para eles, para os americanos. Nós temos. Agora eu concordo contigo. Deteriorou, precisa voltar atrás, mas tem como fazer isso. Perfeito. Gente, nosso tempo está esgotado, mas eu tinha prometido no início que a gente ia conversar sobre a questão dos aprendizados da pandemia, então só para a gente talvez fechar com uma mensagem talvez um pouco mais positiva, quais são as coisas nesse caos todo que a gente está vivendo, que vocês acham que a gente está aprendendo e pode implementar e adotar para o mundo pós-Covid e tentar ter um mundo melhor, né, depois que a gente superar essa grande emergência que a gente está vivendo. Então, vou abrir primeiro, Glauco, que está aberto aí, por favor. Oi, Ayrton. Veja, eu quero falar três. Primeiro, é sempre bom ter claro, o Brasil está mais pobre, já está mais pobre. Apesar de ter pedido mensagens otimistas, eu começo por essa. Segundo, o governo federal é indigente. Quem cuida da economia é ele, quem tem que garantir a renda é ele. O governo tem que salvar vidas. E depois ele se endivida, ele faz aquilo que é possível fazer de todo tipo, de todo jeito, para garantir o funcionamento da economia e da sociedade. Terceiro ponto, a flexibilização prematura não pode ocorrer. O que me anima nisso? Me anima que o Brasil tem um potencial grande. Nós estamos vendo a sociedade explodir em solidariedade, na universidade, em todo lugar. As empresas, veja, gente, quando a gente quando a gente consegue passar muito tempo na universidade, eu queria perguntar para os meus colegas aqui de mesa, vocês já viram alguma empresa bater na sua porta oferecendo dinheiro para você fazer pesquisa? Eu nunca tinha visto na minha vida, mas é o que está acontecendo, você percebe? Tem uma alteração. Vocês já viram algum banco doar R$1 bilhão em solidariedade, como fez o Banco Itaú? Alguém viu isso? Então você tem uma força que está colocada na sociedade e que o governo não pode atrapalhar nem sufocar. Então, há a possibilidade da gente sair melhor. Não há nada garantido, mas eu acredito que é possível sair melhor se a gente conseguir utilizar a força dessa solidariedade que está explodindo pelo Brasil afora. Obrigado, Glauco. Eduardo, por favor. Bom, eu acho que são três coisas aqui. A primeira é que cada vez mais para o bem e para o mal, né? E aí olhando em vários níveis de governo, tem ficado a percepção que a decisão tomada baseada em dados, baseada em evidência, baseada em ciência, ela tende a ser mais eficaz do que decisões puramente ideológicas. Eu acho que a gente tem visto isso dos dois lados, né? Eu acho que o papel que a USP está tendo nesse debate é fundamental. E isso vai fazer com que cada vez mais, Glauco, empresas batam as nossas portas solicitando pesquisas. O outro ponto, e aí olhando um pouco para o futuro e a falta de protagonismo do governo federal, é que se aproxima agora uma segunda onda de impacto negativo na economia. Que toda a reserva, todo o gasto que o setor formal tinha para segurar a onda, né, está acabando. A redução, o problema de desemprego que a gente está vendo ainda é muito, muito brando, porque o setor privado ainda tem conseguido, bem ou mal, se garantir, né? E se essa falta de protagonismo do governo federal vai impactar, vai gerar uma segunda onda, né, de impactos econômicos no Brasil, principalmente concentrados nos estados menos
menos desenvolvidas, na região norte, onde a Márcia trabalha, no nordeste, né, que tem menos capacidade para responder a isso de forma adequada. E o último ponto é que foi mencionado meu otimismo, né? Eu não queria que confundissem otimismo com confiança. E a minha confiança vem justamente, né, de presenciar, né, diariamente o trabalho magnífico que tem sido feito por cientistas, né, em comitês independentes no âmbito do governo de São Paulo, do Estado de São Paulo, para tentar dar justamente esse caráter, né, de olhar para os dados, olhar para a ciência, olhar para aspectos econômicos, num contexto interdisciplinar, para buscar, dentro dos limites do possível, né, os melhores encaminhamentos, né, para a nossa sociedade. Então, eu paro por aqui, agradeço mais uma vez, né, o convite, agradeço o debate, né, com esses colegas tão ilustres, e estarei à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Foi ótimo. O debate está realmente muito bom, tanto que eu estou deixando correr um pouquinho além do tempo aqui. A gente já está estourado. Vou pedir então para o Marcos e a Márcia fazerem considerações finais bem breves, por favor. Obrigado, Herto. Posso ir na frente, Márcia? Ele falou Marcos e Márcia, senão não é falta de respeito, não. Estou seguindo a ordem do nosso chefe aí, né? Eu avisei a ela que eu ia deixá-la por último, já tá pelo bom, WhatsApp. Bom, obrigado, parabéns a todos, né? Um privilégio conversar com esses 4 professores, receber as perguntas do Serrano, Ayrton, mais uma vez, Pró-Reitoria está de parabéns, conte sempre comigo quando precisarem. Eu fiz 90 dias de reflexão, boa parte deles passado aqui dentro desse espaço, né? Eu pensei em 10 palavras que são transformadoras desse período. Como você pediu só 3, eu selecionei 3. Eu acho que se as pessoas se desarmarem, colocar um fio terra na sua raiva, jogar no chão e começar a dialogar, dá para sair um país muito melhor, mesmo com o prejuízo grave que nós tivemos de vidas, irreparável, e na economia que dá para reparar o da economia. Então, as 3 que eu queria concluir é neonacionalismo. Eu estou muito mais brasileiro hoje do que eu estava em janeiro. Eu estou disposto a comprar produtos do meu país, comprar produtos do meu bairro, favorecer os pequenos negócios. Engajamento seria a segunda. Eu estou muito mais engajado e, como o professor Glauco falou, você tem que aproveitar essa discussão da sociedade, de solidariedade, de fazer as coisas acontecerem. E o terceiro, na mesma linha, que é neocoletivismo. A sociedade brasileira sai, se ela quiser, está tudo na mão dela, melhor dessa situação, muito mais cooperativista, associativista, e promover a inclusão sustentável de pessoas com modelos que sejam do novo milênio, modelos distintos. Eu acho que isso aí tudo está na nossa quadra, pena que muita gente está desperdiçando esse momento para sair melhor dessa crise. Isso que eu fico triste, mas para mim foi excelente. Muito bom, Marcos. Agora, Márcia, por favor. Bom, Ayrton, eu vou tentar fazer o que você me pediu, né? Que você pediu para todo mundo fazer. Então, eu vou falar 4 coisas. Eu acho que uma lição que esse momento está ensinando todo mundo e que eu espero que fique é o valor da epidemiologia. Acho que as pessoas aprenderam o que é um epidemiologista e eu espero que isso persista. A segunda coisa é o valor dos profissionais de saúde, de quem está lá na ponta, que fica doente, muitos que já perderam vida. Então, eu também espero que isso, o valor dos profissionais da saúde, continue sendo valorizado. A terceira coisa, que vai muito na linha do que o professor Glauco colocou, é o valor e a importância das colaborações. E não são só colaborações entre quem está na mesma área, mas de áreas diferentes. A gente tem pessoas que nunca trabalharam com saúde, mas que têm um conhecimento que é importante para esse momento. E eu espero que isso continue, eu espero que isso não acabe quando a epidemia acabar. E por último, e talvez mais importante, eu espero que mais do que nunca essa epidemia ensine as pessoas como ter uma liderança é importante. Uma liderança que lidere, que una, não uma importância que fraccione a sociedade. E que, portanto, a melhor maneira da gente saber se as pessoas realmente estão vendo o valor da epidemia é que elas, quando estiverem na frente de uma urna eletrônica, elas votem para o bem
comum, para o bem da população. Se essa epidemia ensinar a gente essas 4 coisas, eu estou feliz da vida. Perfeito. Gente, Márcia, Marcos, Eduardo, Glauco, Serrano, obrigado imensamente, foi riquíssimo o debate. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou também. Está na hora do almoço, deixo um último convite para todo mundo entrar no canal dos Pitocos no YouTube. Todos os nossos 30 e tantos eventos anteriores estão disponíveis lá, tem muito conteúdo, muita coisa legal para assistir. E fiquem de olho também, sigam os Pitocos nas redes sociais. Logo, logo a gente vai anunciar os próximos eventos. Com certeza não vai faltar assunto. Espero ver vocês de novo, novamente nos nossos próximos encontros. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada.